Olá, Éja, essa turma maravilhosa da 11ª etapa. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, professor de filosofia do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a nossa aula de número 2, o nosso objeto de conhecimento, de Nietzsche, a filosofia da existência, a morte de Deus e a transvaloração de todos os valores. No detalhamento, nesta aula, nós vamos conversar alguns conceitos básicos de Friedrich Nietzsche: vontade de poder, transvaloração dos valores, o super-homem, o niilismo e a morte de Deus. Estão preparados, então? É o seguinte, venham comigo e vamos conversar sobre Nietzsche. Friedrich Nietzsche, né? Esse filósofo que ainda hoje, né, é muito estudado e ainda hoje ele representa uma polêmica muito grande. O seu pensamento foi um pensamento que marcou a filosofia do século XIX. Nietzsche nasceu na Alemanha, foi um pensador do século XIX, né? Um pensador num período que foi profundamente marcado por uma euforia moderna. O que acontece no século XIX? Era o século das certezas, né? Das certezas absolutas. Pelo poder pela minha capacidade de pensar, eu seria capaz de dar respostas a todos os problemas do mundo. O avanço da ciência e a promessa de um futuro melhor. Era justamente essa a ideia do século XIX, tá? Então, o século XIX, ele foi considerado, para muitos, o século das certezas. Então, a ciência traria essa felicidade tão procurada pela humanidade, né? Nietzsche vai chegar nesse período aí devagarzinho e começa a dar um monte de marteladas. Ele chama de a filosofia do martelo, né? Ele faz uma crítica a todo esse pensamento ocidental. Por isso que dizem que Nietzsche foi a filosofia do martelo, porque ele saiu quebrando, né, aqueles paradigmas, quebrando aqueles pensamentos que por muitos séculos eram colocados como verdades absolutas. E ele vem fazendo essa crítica. Por isso que nesse período mesmo, o Nietzsche vai ser assim muito odiado até, né? E ainda hoje, muitas vezes nós não entendemos o seu pensamento. Perfeito? Então, olha só. Ele é um forte crítico da tradição ocidental, da tradição filosófica ocidental, que se desenvolveu após Sócrates, a quem ele acusa ter o quê? Negado a instituição criadora da filosofia anterior, ou seja, dos pré-socráticos. Um parêntese rapidinho aqui, para quem estudou os pré-socráticos, né? Então eram aqueles filósofos da physis, os filósofos da natureza, né? Os primeiros filósofos, aqueles que buscavam entender o que era, de onde veio tudo isso, qual era o elemento primordial, que eles chamavam de arqué. Então, era uma seiva que Nietzsche falava, uma seiva criadora, lá na Grécia Antiga. Depois, quando chega em Sócrates, aí Sócrates racionaliza um pouco essa filosofia. E o Nietzsche vai dizer, Sócrates tirou aquela ideia natural, aquela ideia criadora que toda a filosofia tinha, né, nesse período pré-socrático aí. Isso depois de Sócrates, Platão e depois principalmente Aristóteles, torna a filosofia muito racional. E aí se torna o quê? A base de toda a filosofia ocidental. Uma filosofia baseada única e exclusivamente na razão, né? Então, essa é uma primeira crítica que Nietzsche vai fazer a esse pensamento. E aí ele vai dizer, né? Nossa civilização, ela vai ser o quê? Vítima de uma interpretação socrática platônica do mundo, que acredita o quê? Acredita que a ideia, né? Vamos ver, o pensamento, ele é o quê? Superior ao corpo. Olha só que interessante. Então, se nós analisarmos aqui, vem com Sócrates e depois Platão dar continuidade a esse pensamento,
de que a ideia, né? Existe essa grande divisão entre o que é sensação e o que é ideia, o que é razão, né? Então, a diferença entre esses dois mundos e o que é mais verdadeiro é aquele mundo das ideias, segundo Platão. E a partir daí, né, essa ideia se torna superior ao corpo, tornando o quê? A humanidade muito racional, né? E muitas vezes pouco sensorial, entendendo o que acontece ao seu redor. E aí tira essa criatividade, tira essa espontaneidade. É por isso que nós vamos ver agora a divisão que Nietzsche faz da filosofia. Ele fala de dois deuses gregos, o Apolo e o Dionísio. E ele diz que a nossa filosofia, a partir daí, ela deixa de ser apolíneo, que é o quê? A parte do deus grego Apolo. Quem era Apolo? O deus da razão, o deus da clareza, o deus da ordem. Esse era Apolo. Mas ele diz, nós passamos a ser muito apolíneos e deixamos de ser o quê? Um pouco dionisíaco. Quem era Dionísio? Era o deus da aventura, o deus da música, o deus da fantasia, o deus da desordem. Olha só, então a partir daí, Nietzsche traz para nós e diz, nós nos tornamos extremamente racionais e deixamos de lado essa nossa fantasia, essa nossa criatividade da parte dionisíaca. Perfeito, então? E aí Nietzsche faz essa crítica também, aí vem uma segunda martelada de Nietzsche, né? Ele faz essa crítica ao cristianismo e à modernidade. Como é que ele constrói esse seu pensamento? Ele critica, então, o mundo moderno, o mundo cristão, que tem como base as filosofias de Sócrates, Platão, na busca dessa verdade aí. Então, esse mundo mais idealista, racional, né, que Platão trazia para nós. E ele vai elogiar o quê? Já que ele faz essa crítica a esse mundo moderno, a esse mundo cristão, ele vai elogiar quem? O pensamento arcaico. Esse é o elogio dele. Né? Esse pensamento arcaico, ele diz que seria a arte como mediação. Quem tinha esse pensamento arcaico? Os pré-socráticos, que nós já conversamos aqui e explicamos um pouquinho para vocês. Estão entendendo bem aqui? Então, Nietzsche ele traz para nós, né? Ele já começa batendo forte, criticando todo esse pensamento filosófico que foi construído a partir de Sócrates. E dizendo que toda aquela criatividade da filosofia, aquela imaginação filosófica que nós começamos lá atrás com os pré-socráticos, foi abandonado, principalmente no mundo cristão. E depois desse mundo cristão aí, no mundo moderno, naquilo que nós chamamos de filosofia moderna. Daí que Nietzsche vai ser esse divisor das águas ali da filosofia no século XIX. Né? E vai dar as bases para uma filosofia que ainda hoje é uma filosofia forte, que faz parte, né, do nosso cotidiano, que é a filosofia existencialista. Perfeito? Muito bem. O que acontece? Olha só, o Nietzsche, ele vai tirar o homem de quê, professor? Desse antropocentrismo. Gente, é interessante a gente entender aqui. Na Idade Média, a filosofia era baseada onde? Deus era o centro. Estão lembrados disso daí? Era um teocentrismo, tá? Então, a ideia da teologia, tá certo? Theos, Deus no centro de tudo. Na filosofia moderna, existe uma passagem desse teocentrismo para o antropocentrismo. Ou seja, o homem agora é o centro. A minha capacidade de pensar, de imaginar, de criar, de inventar, ela agora é a base mais forte dessa busca por essa verdade. Não é mais o Theos, agora é o Antropos, agora é o homem. Eu tenho essa capacidade, tá? Só que aí eu me torno o quê? Racional demais. E é isso que o Nietzsche faz a sua crítica dele também. Ele diz que o pensamento dominante era o quê? Quem tem a verdade? Era aí o pensamento. A partir de Sócrates isso, tá? Quem tem a verdade? E o Nietzsche fala o quê? Ele traz para nós e diz assim, não, era para que
E por que a verdade? Olha as bases de um existencialismo. Por que eu existo? Qual o sentido desse meu existir? Né? Então é essa a ideia, tá? Então não é mais quem tem, mas o porquê. E a história do conhecimento humano, então, é a história do quê? Da criação e da cristalização da ideia de verdade. O que é essa verdade, então? Então Nietzsche começa a fazer esse questionamento. Já não é mais o que é, né? Ou quem tem, mas o porquê. Onde está esta verdade? Perfeito? E aí Nietzsche ele vai trazer mais uma martelada aqui para a gente, que são a crítica intensa dos valores morais. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa imagem que vocês estão vendo aí, né? Nessa cartela. Eu acho muito interessante, porque tem uma mão ali manipulando todo mundo, né? As pessoas andando para um lado e para o outro, mas tem uma linhazinha quase imperceptível ligada às cabeças dessas pessoas aí. Então, o que o Nietzsche está dizendo para nós? O que essa imagem está dizendo para nós? Que os valores, que todos nós, né, somos produtos históricos culturais criados por classes dominantes e por líderes religiosos, impostos ao resto da sociedade, como se fossem uma verdade de fato e naturalmente dignos de serem seguidos. Olhem para mim aqui. Né? O que o Nietzsche está querendo dizer aqui? Que todos esses valores que nós praticamos no nosso dia a dia, na verdade, foram o quê? Criações, né? De quem queria nos dominar. E aí eles impuseram esses valores sobre nós. A ideia de pecado, a ideia do que é o certo e do que é errado, né? A ideia das regras e normas que eu tenho que seguir sem questionar, simplesmente obedecendo. Então, olha lá, aquelas mãozinhas me manipulando. E Nietzsche vai dizer, e vai bater muito forte dizendo, quem criou isso daí ao longo da história da humanidade? Quem criou foi a classe dominante, que queria manipular, né? E nesse sentido, o que Nietzsche falava? Quanto mais ignorante for a massa, quanto mais ignorante, vamos usar no nosso popular, né? O povão, quanto mais ignorante, mais fácil de ser manipulado. Quanto menos conhecimento eu tenho do conceito da coisa, e eu brigo muito por isso, né? E eu questiono muito isso daí, porque hoje nós estamos vivendo uma sociedade muito líquida, né? Uma sociedade onde tudo parece verdade, mas a gente sabe que não é, porque é tudo supérfluo, não é verdade? Então, existe uma relatividade muito grande, existe uma onda de fake news muito grande, aonde a gente não sabe mais se aquele vídeo, IA, né? Que a gente não sabe mais se aquele vídeo é verdadeiro ou se não é, se aquela história, se aquela notícia é verdadeira ou não é. Olha Nietzsche, lá no século XIX, já falando o que nós estamos vivenciando hoje no século XXI, não é verdade? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido aí. E o Nietzsche vai dizer, existe uma classe dominante que quer manipular, que quer te obrigar a pensar desse jeito. Para quê? Para manter o seu status quo. Eu continuo mandando, vocês continuam obedecendo. E Nietzsche coloca a religião aí também, presente, né? Ele coloca essa religião presente nesse processo aí também. Aí ele fala, quando ele fala classe dominante, ele fala da sociedade como um todo, né? A sociedade dividida em classes sociais, né? Politicamente, economicamente e, por que não dizer também, religiosamente, tá bom? E é por isso que Nietzsche chega para nós e diz, a ciência, com todos os seus avanços tecnológicos, nada mais, nada menos, chegou a matar Deus. A ciência matou Deus. Quem matou Deus não foi eu. Olha no pensamento de Nietzsche. Quem foi que matou? Porque o pessoal fala, o Nietzsche ele diz que Deus morreu. Mas é porque não entenderam o pensamento de Nietzsche. O Nietzsche foi tratado como um anticristo. E quem colocou o Nietzsche como anticristo foram pessoas que deturparam
o pensamento de Nietzsche, porque Nietzsche nunca falou, nunca negou que Deus não existe. Ele diz que nós matamos Deus. Como foi que ele falou isso? Ele diz o seguinte: é uma marca da modernidade, aquilo que marca a modernidade. A ciência nasce e a religião vai fazer o quê? Perder o seu valor. Portanto, quem mata Deus é a ciência. Quem mata Deus é o homem cientista. Olha essa imagem legal aí, né? Da lupa e a cruz aí. Então, uma mata a outra. É só você. Aí, por isso que eu digo, a importância de estudar, a importância de entender, a importância de compreender o conceito das coisas. Olha para mim aqui, gente. Quando eu falo isso daí, o que eu estou querendo dizer? Vejam bem. Idade Média, religião, Deus, teocentrismo, não é? A Bíblia, a fé, não é verdade? Quando nós chegamos na Idade Moderna, o que é? A ciência. Modernidade traz a ciência, o antropocentrismo, a razão. O ser humano tem capacidade de entender tudo o que acontece, todo o seu universo. Eu explico o universo, não mais através da fé, mas agora através da razão. Quem foi que matou, né, Deus aí? Foi Nietzsche? Não, não foi Nietzsche, foi a própria ciência em si, né? O próprio homem em si, nós mesmos criamos, né, essa diferença aí. Perfeito, então? E aí vai surgir o que nesse pensamento de Nietzsche? O que ele vai dizer para a humanidade como um todo? Aquele sentimento de derrota, aquele sentimento de que as coisas não tem mais sentido, essa minha existência. Porque se estava baseada na fé, e eu transformei agora para basear na razão, na ciência, mas ao mesmo tempo essa ciência não trouxe a alegria e a felicidade e uma vida melhor, e agora, né? É aí que entra o niilismo de Nietzsche. Vamos entender esse niilismo? O que é o niilismo? É outra palavrinha que o pessoal tem muito medo de usar, mas eles não entendem o que é essa palavra, né? O niilismo, ele é um sentimento coletivo de que os nossos sistemas tradicionais de valoração, e aí eu estou falando de quê? Dos valores morais, dos valores éticos religiosos, dos valores sociopolíticos, eles ficaram sem o quê? Consistência. Não se sustentam mais, já não são mais absolutos e inquestionáveis. Então, todos esses valores que ao longo da história foram colocados para nós como verdades absolutas, já estão sendo questionados aqui. Tá? As certezas absolutas que eu tinha no século XIX, eu não tenho mais no século XX. Né? Eu estou cheio de dúvidas agora no século XX. Então, essa é a ideia. Poxa vida, e agora? Eu me baseei toda a minha vida, toda a minha felicidade, todo o meu existir aqui, nesses valores. E agora estão me dizendo que esses valores, né, foram criados aí só para me manipular. E agora? Então, eu preciso superar isso daí, porque senão eu vou ficar o quê? Né? Eu vou ficar numa eterna angústia. Olha um ponto forte do existencialismo. Essa angústia é importante. Eu tenho que me angustiar com isso. Se eu não me angustiar diante de tudo aquilo que acontece dentro da sociedade, né, das injustiças, da fome, da guerra, da miséria, da mentira, da ganância, né, de um número de pessoas que enganam os outros, manipulam os outros para poder se dar bem dentro da sociedade. Se eu não me angustiar, se eu não me indignar diante de tudo isso daí, então qual é o sentido do meu existir? É aí que Nietzsche fala, nós precisamos superar esse niilismo, esse vazio existencial. Como é que eu faço? Né? Porque o niilismo, vamos ver aqui, o niilismo ele cria a ilusão do futuro. E o Nietzsche vai dizer assim, e eu acho sensacional, é uma frase para colocar aí, né? Aquelas frases que a gente tem que colocar na cabeceira da cama. Nunca ninguém vai viver um mundo ideal. Eu vou repetir. Quem fala isso não sou eu não, é o Nietzsche. Nunca ninguém vai viver um mundo ideal.
E aí eu tenho que responder, né, a esse niilismo, a essa ilusão de futuro, a esse vazio que vai surgir aqui dessa maneira aí, buscando a superação aqui no presente. Essa é a ideia, gente. Eu tenho que me superar aonde? Aqui, agora. Não é lá no futuro, não. Porque talvez esse futuro nunca chegue, né? É amanhã, é amanhã, é amanhã. E esse amanhã nunca melhora. Então é agora, é nesse momento presente. É aquilo que Agostinho de Hipona, né? O filósofo Agostinho, lá na Idade Média, falava pra gente. Qual é o tempo ideal? É o presente. Não é o passado e nem o futuro. Porque o passado é aquilo que desse presente eu escuto, eu assisti, né? Eu aprendo. Não é verdade? Esse é o passado. O futuro é aquilo que desse presente eu espero. Então, eu não vivo nem no passado, nem no futuro. Eu estou vivendo esse tempo presente agora. E nesse tempo presente agora eu tenho que me superar. E aí, qual é a proposta que a gente dá dessa superação? A ideia de super-homem. Olha só. Tem a imagem aí do super-homem, não é? O sol bonito lá no fundo. Mas diz assim, olha, o super-homem é aquele que tem coragem de assumir a dimensão dionisíaca da vida. Olha, Dionísio, a alegria, né? A festa, a criatividade, transmutando seus valores, ou seja, abandonando os valores oriundos de uma visão covarde da vida e abraçando os valores da terra. Então, o super-homem de Nietzsche é aquele que inventa a si mesmo, em vez de aceitar um modelo já pré-estabelecido. Olha só que interessante, não é? Essa é a ideia de super-homem. Eu não aceito isso que estão me falando aqui. Eu não aceito isso que estão colocando para mim. Eu posso ser melhor do que isso. Então, o super-homem de Nietzsche é aquele que é capaz de quê? É capaz de lidar com os conflitos de suas escolhas e não atribui isso nem a Deus, nem à moral, nem à geração passada. Olha para mim. Lidar com as suas escolhas. Não adianta ficar colocando a culpa nos outros. Foi o papai, foi a mamãe, foi o vovô, foi sei lá, foi o professor, a professora. Não. A responsabilidade das minhas escolhas, elas são minhas. E o super-homem de Nietzsche, ele vai assumir isso daí. Ele não vai ficar dizendo que os outros são culpados por aquilo que eu não fiz, por aquilo que eu não construí, por aquilo que eu não me tornei. É interessante, é forte e é interessante. E são as bases de uma filosofia que, mais tarde, né, vai tomar conta da nossa sociedade como um todo, que é a filosofia existencialista. Perfeito, então? Então, olha só. Nietzsche, ele diz para nós que o super-homem, ele está onde? Na superação e não na verdade. Não interessa nesse momento, ponto, eu sou o dono da verdade. Não, você tem que se superar. Porque muitas vezes aquilo que é verdade para este momento, para esta sociedade, para esta época, não vai ser para a próxima. Para esta geração, o que é verdade, na próxima geração não é verdade. O que é valor para essa geração não vai ser valor para a próxima geração. Olha só que interessante. Então, é o homem que se supera e que se inventa. Aonde? No passado? No futuro? Não. No presente. Eu vou me inventar aqui, no presente. E este ser, ele é, ao mesmo tempo, sensível e ético. Sensível e ético. Olha só, eu tenho a sensibilidade dionisíaca, não é? Eu tenho a sensibilidade do deus Dionísio e tenho também a ética daquilo que é o quê? Do que é a ideia de um valor absoluto. Eu tenho que entender isso. Olha só, quando Nietzsche derruba e quebra a questão da moral lá atrás, né? Ele não está dizendo que não deva existir mais moral na sociedade. Não é isso que ele está dizendo, não.
mais uma vez, a entender o que o Nietzsche fala para a gente, né? Porque, como eu disse, ele foi massacrado durante muito tempo porque não entenderam o seu pensamento. Mas não é isso que Nietzsche diz. Eu tenho que ser ético, sim, dentro dessa sociedade. Eu tenho que ser o melhor de mim para esta sociedade. Não interessa se os outros não são. Eu tenho que ser. Eu tenho que ser. Entenderam aqui? Conseguiram acompanhar esse pensamento aí? E aí eu finalizo falando da ideia de amor fati, né, que complementa aquilo que Nietzsche fala para nós. O que seria esse amor fati de Nietzsche? Vamos entender. Nietzsche vai dizer que esse amor fati, ele possui uma relação intrínseca com aquilo que ele chama de eterno retorno. Eterno retorno. O eterno retorno de Nietzsche. Ou seja, é afirmar o mais terrível da vida. O amor fati, ele vai afirmar isso daí. A vida não é fácil de ser vivida, não é? Era por isso que Schopenhauer lá atrás falava algumas coisas bem fortes em relação a isso daí, não é? Então, afirmar o amor à vida também. Mesmo a vida sendo terrível, eu afirmo o amor a ela. E querer que cada instante não seja outra coisa diferente do que é. Olha só que interessante, não é? Porque o que vai acontecer muitas vezes, o estoicismo até ensina isso pra gente, não é? Nem todo mundo vai pensar ou agir igual a mim. Mas se eu ficar preocupado com isso, o que vai acontecer? Eu vou acabar não existindo, não vivendo uma existência totalmente inautêntica, porque eu vou querer estar sempre agradando os outros e acabo não vivendo aquilo que realmente deve ser. Então o amor fati, ele é o quê, gente? Ele é uma forma de medir a grandeza da vontade afirmativa do homem. Praticar o amor fati é viver em paz com a ordem do universo, reconhecendo que até as dificuldades têm um papel na nossa jornada. Olha só que interessante, né? Até as dificuldades fazem parte do nosso aprendizado. E ao abraçarmos, olha aí, tudo o que a vida nos oferece, tornamos-nos mais fortes e resilientes. Conseguiram entender e captar essa ideia de Nietzsche? Quantas ideias bacanas ele trouxe aqui pra gente, né? Quando eu abraço aquilo que a vida me oferece, não no sentido de dizer eu vou aceitar simplesmente desse jeito. Não é isso. Vejam bem, Nietzsche não está falando isso. Ele está dizendo que eu tenho que ser super-homem. Ele está dizendo que eu tenho que me superar a cada dia. Né? É aquela ideia de que na vida acontece isso daí, né? Matar um leão a cada dia. Eu tenho que fazer isso, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender que nem tudo o que vai acontecer depende só de mim. Depende só de mim. E se eu começar a entender isso, com certeza o que vai acontecer no pensamento de Nietzsche, que ele fala para nós, a vida vai ficar mais fácil, mais tranquila, mesmo tendo que superar todos esses obstáculos. E entendendo que cada escolha que eu faço, foi eu que fiz. Cada decisão que eu tomo, foi eu que tomei. Agora, lógico que por estarmos nessa sociedade, a gente sabe que muitas vezes nós somos influenciados a tomarmos essas decisões. Por isso que Nietzsche, e aí eu encerro com essa fala dele aqui também, ele diz que nós temos que fazer o quê? Largar as mãos da sociedade como um todo, porque muitas vezes a sociedade nos afunda, ela nos puxa para baixo, né? Então muitas vezes eu tenho que soltar a mão da massa e buscar por mim mesmo, né? Ser essa superação, entenderam? Conseguiram entender e captar? Eu espero que tenham gostado aí do pensamento de Nietzsche, que tenham entendido um pouco esse pensamento de Nietzsche aí, que é um pensamento muito atual, muito importante, né? E que traz, assim, para nós uma reflexão muito forte para a nossa existência como um todo. Valeu, pessoal! Até a próxima!